Bom dia! Tá começando mais um episódio da Lolere, seu podcast jurídico direto, prático e sem juridiquês. Eu sou o Victor. E eu sou a Laísa, muito bom dia. Sim, eu tô de volta por aqui e tem muita coisa pra gente ver hoje, viu? No trabalho, o TRT2 garante estabilidade pra mãe não gestante. E no penal, o STJ aplica insignificância e absolve réu por furtar carne pra alimentar os filhos. Ainda no trabalho, o TRT Rio Grande do Sul nega indenização ao funcionário que levou choque no serviço e reconhece culpa exclusiva do empregado. E no previdenciário, o TRF3 confirma aposentadoria especial para motoboy, reconhecendo o risco diário no trânsito. Mas antes da gente partir para o episódio, eu quero ler aqui o comentário do Reinaldo. Boa tarde, primeiro quero agradecer pela participação da Cibele nesses dias. Ela desenvolveu um ótimo trabalho, seja sempre bem-vinda. Hoje eu escutei o podcast com a minha esposa no carro e ela gostou muito do que foi apresentado. E mesmo não sabendo nada sobre direito, eu expliquei e ela gostou. Chique demais, hein, Reinaldo? Um abraço enorme pra você e pra sua esposa. E o legal é justamente isso, né? Que o direito consegue prender até quem não é do direito. É um sinal de que a gente tá realmente no caminho certo. Muito obrigada pelo seu comentário, Reinaldo. Café na mão, fone no ouvido, então bora pro episódio. E a gente começa com o direito do trabalho. No TRT da 2ª Região, uma decisão apertada garantiu estabilidade provisória no emprego a uma trabalhadora não gestante, dispensada enquanto sua companheira estava grávida. O tribunal seguiu o tema 1072 do STF, que reconheceu o direito à licença maternidade em casos de gestação em união homoafetiva. Para os desembargadores, negar a estabilidade seria contrariar a própria lógica da proteção à maternidade e à infância. O raciocínio foi direto. Se a Constituição assegura a licença para cuidar do filho, é necessário garantir também o emprego durante esse período. Afinal, como exercer o direito à maternidade sem segurança financeira? A empresa, portanto, foi condenada a pagar os salários referentes ao período estabilitário e a restituir o plano de saúde da funcionária, que havia sido cortado após a demissão. Já o pedido de indenização por dispensa discriminatória foi negado por falta de provas. O acórdão reforça que a maternidade, para o direito do trabalho, vai além da biologia. É um valor social ligado ao cuidado e à proteção familiar. E nessa ótica, o recado do TRT2 é simples: mãe é mãe, independentemente de quem gesta. Bora com o direito penal. Um homem ele foi condenado por furtar 1,1 kg de carne para alimentar os filhos. E ele foi absolvido pelo Superior Tribunal de Justiça, em decisão relatada pela ministra Marluce Caldas. O tribunal aplicou o princípio da insignificância, entendendo que o valor do produto era de fato baixo. O bem foi recuperado e o dano efetivo era inexistente. Mesmo com antecedentes, prevaleceu o entendimento de que o direito penal não deve punir condutas de mínima lesividade, sobretudo quando ligadas à sobrevivência. O caso vinha do Tribunal de Justiça de São Paulo, que havia mantido a pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, argumentando que o produto, por ser carne congelada, não se enquadraria como item de consumo imediato e que a reincidência do réu afastaria a aplicação da insignificância. Mas o STJ reformou a decisão com uma frase simbólica: fome não espera degelo. Para os ministros, reduzir o debate à temperatura do alimento é ignorar a realidade concreta do ato e o contexto de miséria que o motivou. Essa decisão reacende o debate entre o furto famélico e a insignificância penal. Embora parte da jurisprudência limite o furto famélico a alimentos prontos para consumo imediato, o STJ tem adotado uma visão menos formalista nesse caso. O essencial, segundo a ministra relatora, é verificar se a motivação foi alimentar e se o valor do bem é irrisório. Elementos que, se somados, tornam a conduta materialmente atípica. Com isso, o tribunal reconheceu que a punição seria desproporcional diante da situação de necessidade e do impacto nulo à vítima. A tese é clara: mesmo com antecedentes, a reincidência não impede o reconhecimento da insignificância quando o ato revela miséria e não má-fé. Sabe aquelas horas que você perde escrevendo uma petição do zero ou caçando jurisprudência para montar uma peça? Agora imagina apertar um único botão e receber um documento completo, personalizado e juridicamente embasado em questão de minutos. Pois é, parece até ficção científica, mas é realidade com a Dona, a assistente jurídica que está revolucionando o trabalho dos advogados aqui no Brasil. Ela entende o caso, interpreta o contexto e redige a petição como se fosse você, só que muito, muito mais rápido. Advogados que já usam a Dona estão economizando até 85% do tempo em cada
peça. E o melhor, quem ouviu pela LawLetter ganha 50% de desconto no primeiro mês com o cupom LAW50. Acesse pelo link que está na descrição desse episódio e descubra como é ter a inteligência artificial realmente trabalhando a seu favor. Porque com a Dona, o tempo que você ganha, você transforma em estratégia. E vamos novamente com o direito do trabalho. Um operador de frigorífico que sofreu 2 choques elétricos durante o expediente teve o pedido de indenização negado pela Justiça do Trabalho. A 11ª turma do TRT da 4ª Região, Rio Grande do Sul, manteve a sentença de primeiro grau, reconhecendo que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do trabalhador. Segundo o processo, o empregado tentou forçar uma máquina na tomada, sem seguir os protocolos de segurança exigidos. Apesar de alegar falta de treinamento e perda auditiva, a empresa apresentou vídeos e registros internos que mostravam o contrário. O funcionário havia recebido orientações, EPIs e instruções adequadas para manusear o equipamento. Com base nessas provas, o colegiado concluiu que houve imprudência e descumprimento de normas de segurança, afastando a responsabilidade civil da empregadora. Sem nexo causal entre o dano e qualquer falha empresarial, não há o que se falar em indenização, seja por danos morais, materiais ou custeio de tratamento médico. O caso segue agora para o Tribunal Superior do Trabalho, mas a decisão do TRT do Rio Grande do Sul reforça um princípio consolidado. Quando o acidente decorre exclusivamente da conduta do empregado, a empresa não responde por indenização. O Tribunal Regional Federal da 3ª Região reconheceu o trabalho de motoboy como atividade especial, determinando que o INSS revise a aposentadoria de um segurado. Para os magistrados, o exercício diário em meio ao trânsito caótico, sob sol, chuva e risco constantes de acidentes, caracteriza a exposição habitual e permanente à periculosidade, o suficiente para garantir um enquadramento especial. O ponto central da decisão foi o risco real à integridade física, mesmo sem previsão legal específica para a categoria. A corte entendeu que o motoboy não pode ser equiparado a trabalhadores comuns, já que sua rotina envolve perigos inerentes à profissão. A constatação veio a partir de documentos como a carteira de trabalho, perfil profissiográfico previdenciário e laudo pericial, que comprovam a exposição contínua a situações de risco. O INSS tentou recorrer, alegando que o trabalho em motocicleta não consta na lista de atividades especiais e que não havia base legal para enquadramento. Mas a 10ª turma foi unânime em negar o recurso, destacando que a ausência de previsão expressa não impede o reconhecimento judicial quando o perigo é evidente. O entendimento ele foi reforçado com base na análise concreta das condições de trabalho e na função protetiva da Previdência Social. Na fundamentação, os magistrados citaram o artigo 193, parágrafo 4º da CLT, que considera perigosa a atividade em motocicleta. Embora o dispositivo pertença à esfera trabalhista, o TRF3 o aplicou por analogia ao direito previdenciário, em conjunto com precedentes do Superior Tribunal de Justiça, que já admitiram a periculosidade como fundamento para reconhecimento de tempo especial, inclusive após 28 de abril de 1995, marco de mudança na legislação previdenciária. Além da base jurídica, o tribunal levou em conta o contexto fático. O motoboy enfrentava trânsito urbano intenso, jornadas longas e exposição diária a condições adversas. A vulnerabilidade do veículo e o alto índice de acidentes envolvendo motocicletas foram determinantes para demonstrar que o risco não é eventual, mas inerente à profissão. Com essa decisão, o trabalhador poderá optar entre a aposentadoria especial ou reajuste do benefício atual, já que o tempo de serviço especial eleva o valor da renda mensal. O julgamento do TRF3 representa mais do que uma vitória individual. Consolida o entendimento de que a falta de previsão expressa não pode ser barreira para reconhecer direitos quando a realidade fala mais alto que a norma. E bora com sua dose diária de inteligência jurídica. No repetitivo 1329, o STJ analisou um caso de processo administrativo ambiental e deixou claro: a intimação por edital para apresentar alegações finais não anula o processo automaticamente. A nulidade só existe se o autuado provar que realmente teve prejuízo na defesa, inclusive antes de pagar a multa. Ou seja, não basta apontar falha formal, é preciso mostrar o dano concreto. Já no repetitivo 1350, o foco foi tributário. O tribunal afirmou que a Fazenda Pública não pode corrigir a certidão de dívida ativa, a CDA, para mudar ou completar o fundamento legal do crédito tributário, mesmo antes da sentença dos embargos.
Traduzindo isso para um bom português e um bom juridiquês, a CDA tem que nascer certa, sem espaço para remendo de última hora. E no repetitivo 1173, o STJ tratou da responsabilidade do corretor de imóveis. Em regra, ele não responde por problemas do empreendimento, a menos que tenha participado da incorporação, faça parte do mesmo grupo econômico da construtora ou tenha se beneficiado financeiramente com a confusão patrimonial. O tribunal reforçou: o corretor vende, mas não constrói, e só responde se estiver realmente dentro do negócio. E por hoje é só, nosso episódio vai ficando por aqui. Muito obrigada a você que ouviu a gente nessa manhã de quinta-feira. Quero agradecer a todo mundo que comentou na edição passada, inclusive muita gente apoiando a volta do Manual Jurídico da Vida Real, e eu espero em breve voltar com boas notícias. Quero agradecer a Dali Viegas, Miguel, Marcos Paulo, Karine, Reinaldo, Yasmin, Gustavo, Isa, Priscila, Yuri, Felipe, Suelen, Brenda, Kelly, Guilherme, Renato Martoni, Mari e Bianca Martins. Muito obrigado a todos que comentaram. Mas agora, Laísa, tem criança chorando, querendo saber como foi a sua lua de mel, essas férias aí que você passou longe do podcast. Ai, tô de volta, foi muito bom. Aproveitei bastante, descansei, tô casadíssima agora e eu fui lá pro Nordeste. Um beijo aí pro pessoal do Nordeste que tá ouvindo a gente. Conheci Maceió e Maragogi, praias lindas, lindas. E já sabe, segue a gente no seu tocador de podcast favorito, ativa o sininho para não perder nenhum episódio e avalie a gente com 5 estrelas, porque ajuda bastante. Compartilha o episódio lá nos seus stories e marca a gente no @lo.lere, que a gente tá sempre acompanhando por lá também. Se cuida, bom estudo e até amanhã.